Bom dia. Esses dias me veio à mente um acontecimento em minha vida quando eu era um jovem pastor, onde eu fiz uma oração na igreja que eu era pastor auxiliar e um presbítero depois veio me corrigir a minha oração porque eu não coloquei no final desta oração o seguinte dizer: em nome de Jesus. Interessante que é exatamente isso que fica no coração de muita gente em relação à oração. E que percebo, e eu até luto contra isso em minha vida, é exatamente contra a automatização da oração ou a robotização de uma vida cristã autêntica. Quer dizer, que não seja autêntica, né? Porque se eu automatizo a minha vida, eu vou ver de forma que não é autêntico. Mas eu acredito que esse presbítero, com a melhor das intenções, usou aquele texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 13, como base, né? No texto está escrito desta forma: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como eu disse, nossas orações têm se tornado cada vez mais uma coxa de retalhos, de palavras aprendidas, de jargões cristãos, que com o tempo vai se aprimorando para fechar aquela bela oração que a gente aprendeu e foi adicionando palavras como ingredientes de um bolo. A gente fecha essa bela oração com uma certeza de sucesso, e que a mesma foi selada e chegará com certeza ao seu destinatário se a gente dizer em nome de Jesus. Então, se simplesmente eu fizer uma oração, seja qual for o tipo de oração, e dizer em nome de Jesus, certeza absoluta de que Deus está abençoando aquela oração, de que Deus ouviu e que Deus vai atender aquela prece, que Deus vai atender aquela oração. Então, eu creio que isso que está no coração de muita gente. Compartilhei, como eu disse, eu não sei se eu disse, mas eu vou falar de novo se eu disse. No grupo de oração das irmãs lá da igreja, esse assunto. E quero deixar claro aqui que não é errado se a intenção for pura e verdadeira, sem que esta frase de 4 palavras seja usada com a intenção de obrigar a Deus a ouvir e atender a oração. Então não é errado, se a intenção é pura. João fez uso de um termo jurídico muito usado em seu contexto, que apontava para uma espécie de mandato, apontava para um mandato. Era uma espécie de procuração que dava autoridade a alguém para ser seu mensageiro em uma viagem, em uma peregrinação, em direção a um destino final. Então, essa pessoa levava esse documento, o mandato, e qualquer coisa no meio do caminho ou por onde, eu estou em nome de César, eu estou em nome de fulano de tal, eu estou em nome de fulano cicrano. E as portas eram abertas, porque aquela pessoa, ele não era um qualquer, ele representava alguém. Os receptores, ao perceberem tamanha autoridade sobre o mensageiro, recebia e acatava a mensagem como se o próprio mandatário estivesse presente. Lembro-me de um texto em Atos 19, 13 e 16, um exemplo claro de mensageiros que não tinha tal autoridade, não tinha tal mandato, tal documento em mãos. Eles acreditavam pelo simples fato de dizer que em nome de alguém tudo iria acontecer. E o texto está lá em Atos, né?
19, 13 em diante, assim. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Um exemplo claro de pessoas que não tinham a autoridade do seu mandatário, mas que usaram a frase em nome de Jesus, a quem Paulo serve, ainda colocou a quem Paulo serve. E vimos claramente que eles não tinham autoridade sobre eles, porque não foram revestidos dessa autoridade. E para entender melhor o texto de João, que lemos no começo, o próprio João, em sua carta, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 14, ele mesmo joga luz sobre o que ele quis dizer lá no Evangelho. Lá em João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14, assim está escrito: Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é só dizer em nome de Jesus que as coisas vão acontecer, mas sim pedir segundo a vontade de Deus. Pense comigo. Jesus veio para fazer a vontade de seu Pai, como ele declarou que era seu prazer fazer a vontade do Pai. Falar em nome de Jesus é se comprometer a pedir segundo a vontade de Deus, deixando as orações egoístas. O nome de Jesus não é simplesmente para fechar nossas orações com chave de ouro. Podemos sempre fechar as orações em nome de Jesus, amém. Mas ela não garante que a oração será abençoada e atendida por Deus, porque ela não é simplesmente um jargão, ela não é simplesmente uma palavra mágica que vai fazer as coisas acontecer. Orar em nome de Jesus é um posicionamento de autoridade que devemos ter e que Deus nos confere. Deus nos revestiu dessa autoridade. Toda vez que vamos orar, nós estamos orando em nome de Jesus, revestido com a autoridade do Pai, para fazer segundo a vontade de Deus. Então, muito mais do que as palavras bonitas e bem colocadas, Deus quer um coração humilde e um espírito quebrantado. E isto a gente sabe que o Salmo diz que isso Deus não despreza de falta algum. Então, Deus se importa com uma oração de um coração humilde, um coração contrito, um espírito quebrantado. Ouvi uma frase há esses dias atrás, que bem resume tudo isso que eu estou falando aqui essa manhã, que meu coração veio a meditar durante a semana retrasada e esses dias. A frase é a seguinte: Deus se importa muito mais com o coração sem palavras do que com palavras sem coração. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Tenha uma semana abençoada, dias de paz e de vitórias em Cristo. Somente Deus dá honra, toda glória e toda adoração. Deus abençoe a você e toda a sua casa. Amém.